meio do culto, o demônio gritou. Sabe qual foi o seu grito? Que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, você veio nos atormentar antes do tempo, veio nos prender antes do tempo determinado. Aleluia. Os demônios não suportaram ouvir a pregação de Jesus. Os demônios não suportaram ouvir a voz de Jesus e gritaram em alta voz: viestes nos atormentar, porque aonde Jesus chega, meus irmãos, os espíritos malignos têm que bater em retirada. Aonde Jesus chega, os demônios têm que gritar. Aonde Jesus chega, os espíritos não podem resistir. E cá para nós, eu não entendo o pensamento de alguns ministros do Evangelho, que em sua concepção e em seu achômetro começa a dizer: não existe esse negócio de expulsar demônio, não existe esse negócio de demônio, não existe negócio de demônio não. Que negócio de expulsar demônio, não, isso não existe. Eu não entendo que Bíblia é que esses amados irmãos estão lendo, que evangelho é este que estão pregando, que Cristo é esse que estão anunciando, porque o Cristo que a Bíblia diz, ele expulsava demônios. Aonde está isso, bispo? Vamos continuar. No versículo 21, Jesus repreende o demônio dizendo: cala a tua boca. Jesus mandou o demônio se calar. Porque pense num trem que gosta de falar e demônio. É? Quem já viu trabalhar com libertação ou já acompanhou um trabalho de libertação sabe o que eu estou falando. Se tu deixar, ele toma o culto todinho e quer falar o tempo todo. E quer tomar glória, porque o diabo quer tomar glória, o demônio quer tomar glória. E Jesus disse: cala a boca, espírito maldito. E então Jesus ordenou que o demônio saísse. E o espírito imundo, se batendo ou convulsionando no chão, clamando com grande voz, ou seja, ele deu um grito e saiu do homem. Aí eu te pergunto, Jesus falou a quem? Jesus falou ao demônio. Jesus falou: espírito, cale a boca. Tem gente que diz que você não pode falar a demônios, olha aí. Eu já vi alguns pregadores dizendo isso. Não, você não pode dar ordem a demônio. Se Jesus falou com o demônio, cala a boca. Se Jesus ordenou ao demônio, saia dele, então você tem que mandar esse espírito calar a boca. Então você tem que mandar esse demônio sair da tua casa, sair da tua vida, sair do meio da tua família. Talvez hoje você está enfrentando um problema na tua casa. Talvez hoje você está enfrentando um problema com alguém. Talvez hoje alguém se levantou contra você. Não é a pessoa, é espiritual. Não fala para a pessoa, fala para o demônio na tua casa, no teu quarto. Tranca a porta, levanta a mão e dá ordem a esse espírito que saia. Dá ordem a esse mal que bata em retirada. A banda sub de rébria, a basturibi de récia fai. E todos dizem, a Bíblia diz que todos se admiraram dele e disseram: que doutrina é essa? Jesus saiu dali. E então Pedro disse: mestre, vamos para minha casa. Vem para minha casa, Senhor. E eu glorifico a Deus pela vida de Pedro. Sabe por quê? Porque Pedro, além de encontrar Jesus na igreja, também levou Jesus para casa. De contrapartida, tem pessoas que encontram Jesus na igreja, encontram Jesus na pregação, encontra Jesus no louvor, encontra Jesus na oração, encontra Jesus na comunhão com os irmãos, encontra Jesus no templo, na igreja,
mas quando vai para casa, deixa Jesus na igreja e vai para casa sozinho. E quando chega em casa, é uma perturbação. Quando chega em casa, é uma tribulação. Quando chega em casa, em vez de ser crente, virou afastado, desviado. Em vez de ser servo de Deus, virou servo do diabo. E quando chega em casa, murmura, grita, blasfema, xinga, esculhamba, quer quebrar tudo. Tem gente que vai para a igreja, encontra Jesus na igreja, mas não leva Jesus para casa. Pedro fez diferente. Além de encontrar Jesus na igreja, chamou Jesus para ir para casa com ele. Eu quero profetizar que hoje você vai para o culto, vai encontrar Jesus no culto e vai chamar Jesus para ir para a tua casa, porque tem milagre na tua casa. Tem milagre na tua casa. Meu Deus, estou sentindo Deus aqui forte. Aí Pedro encontrou Jesus na igreja, leva Jesus para casa. E quando chega em casa, a sogra de Pedro estava com febre. Essa febre, historicamente falando, era um surto de malária, uma peste que estava acontecendo em Cafarnaum e nas redondezas, contagiosa, uma pestilência que estava matando a muitos e devastando a muitos. A sogra de Pedro estava à beira da morte. Aquela febre era para a morte. Aquela mulher estava morrendo. Mas quando Jesus entra na casa de Pedro, a morte tem que sair, porque Jesus chegou. Oh, labachuri andarabachuri. Eu quero profetizar essa manhã que Jesus está entrando na tua casa agora. Aonde você estiver me ouvindo, Jesus está entrando na tua casa. A morte está saindo agora. A morte está batendo em retirada agora. Jesus está entrando no leito de hospital e a morte vai ter que sair. Jesus está entrando essa manhã, aleluia, em um cárcere, no meio de uma prisão, e a morte vai ter que sair. Aonde Jesus está entrando agora, a morte tem que sair. Aonde Jesus chega, a morte vai embora, porque Jesus é a vida. E quando a vida chega, a morte sai. Jesus pegou na mão da mulher e disse: levanta. E quando ela levantou, não estava mais com febre, ela já estava curada. Jesus vai de manhã para a sinagoga, a igreja, e opera na igreja. Na parte da tarde, Jesus vai para a casa de Pedro e opera na casa. Jesus opera na igreja e opera em casa. Jesus opera na igreja e opera em casa. Jesus opera de manhã, Jesus opera de tarde. Não tem hora para ele trabalhar, não tem hora para ele operar, não tem lugar para ele trabalhar, não tem lugar que ele não opere. Ele opera na igreja, mas opera na tua casa. Se você convidar Jesus para te visitar agora, ele vai te visitar, vai transformar o ambiente e a tua vida será impactada pelo poder de Deus. Chama Jesus para a tua casa. Chama Jesus para a tua casa. Diga: vem Jesus, vem Jesus aqui agora. Vem Jesus aí no cárcere onde você se encontra aprisionado. Você está preso entre quatro paredes. Você está respondendo processo em uma prisão. Deus me mostra alguém me acompanhando essa manhã, preso em uma prisão, mas Deus manda lhe dizer nessa manhã: isso, eu visito você nesse cárcere, eu visito você dentro dessa prisão, eu visito você nesse complexo penitenciário, porque eu sou a vida e eu estou libertando, curando, salvando, transformando, porque eu opero na igreja, mas também opero em casa, eu opero em todo lugar. Se você crê e concorda, irmão, dá um glória a Deus aí bem forte. E a Bíblia diz que imediatamente a sogra de Pedro começou a servi-los. Presta atenção. A mulher foi curada, foi liberta da morte e imediatamente começou a servir a Jesus. Tem gente, irmãos, que Deus liberta, tem gente que Deus cura, tem gente que Deus transforma,
Tem gente que Deus prospera, tem gente que Deus livra da morte, e sabe o que é que faz? Sai da presença de Jesus, vai para a balada, vai para passear, vai cuidar da vida dela. Agora que eu venci a morte, eu vou cuidar de minha vida. Agora que eu venci a morte, vou curtir a vida. Você já ouviu alguém falar isso? Agora que eu venci a morte, eu vou aproveitar a vida. Vou viajar, vou me divertir, vou curtir, vou fazer acontecer. Vou tomar todas. Sangue de Jesus tem poder. Mas aquela mulher nos deixa uma grande lição. Assim que Jesus a livrou da morte, ela foi servir Jesus. Jesus te livrou. Não saia da presença dele. Jesus te abençoou. Não saia da presença dele. Jesus te curou. Não saia da presença dele. Jesus abençoou você. Não saia da presença dele. Jesus te livrou da morte. Parte para servir a ele. Sirva a ele com a tua alma. Sirva a ele com o teu espírito. Sirva a ele com a tua vida. Sirva a ele com os teus talentos. Sirva a ele com os seus recursos. Sirva a Jesus, aquele que te curou, aquele que te restaurou, aquele que te abençoou, aquele que te transformou, aquele que te deu a vitória. E a Bíblia diz que todos ouviram falar que Jesus estava na casa de Pedro. E uma grande multidão afluiu para as ruas. Aliás, o texto é fiel a dizer que toda a cidade foi ao encontro de Jesus. Cafarnaum parou para ir ao encontro de Jesus. E a sua fama corria. E entre a multidão, ficaram no meio da rua, estavam os enfermos e endemoniados. E a Bíblia diz que Jesus curou a todos e expulsou os demônios de todos. Para a gente encerrar, de manhã, Jesus operou na igreja. De tarde, Jesus operou na casa de Pedro. E à noite, porque o texto diz que já era a viração do dia, entrando para a noite. E à noite, Jesus operou na rua. Pegue isso aqui que eu vou te entregar agora. Jesus opera de manhã, Jesus opera de tarde, Jesus opera de noite. Não tem hora, não tem dia e não tem lugar para Jesus fazer milagres. Por quê, Bispo Paulo? Porque de manhã Jesus libertou o homem na sinagoga. De tarde Jesus curou a sogra de Pedro da casa. E de noite Jesus libertou a muitos. Jesus curou a muitos. Aleluias! Na igreja Jesus libertou. Na casa Jesus curou. E no meio da rua Jesus curou, libertou e pregou. Jesus opera na igreja. Jesus opera na casa. Jesus opera na rua. Jesus opera de manhã. Jesus opera de tarde. Jesus trabalha e opera de noite. Não tem lugar, nem hora, nem dia que ele não possa fazer. E eu quero profetizar que hoje Jesus está operando. Não importa onde você está, ele te visita e te dá vitória. Se você está na igreja, ele te abençoa. Se está aí na casa, ele te abençoa. Se está na rua, ele te abençoa, porque ele tem todo o poder.